Slack gravando. Queria fazer esse vídeo para desabafar um pouquinho, né? Sobre esse final dos tempos, né? Queria dizer a paz de Deus a todos, esqueci de dizer. E tá assim, falta assim palavras para descrever o tamanho do desânimo, né? Que a gente tá por não ter começado ainda o apocalipse, né? E queria dizer assim que a gente tem que olhar no lado positivo das coisas, né? Que a gente sempre encontra um lado positivo das coisas, né? E tudo tem um motivo, né? Um porquê, né? Uma razão de ser, né? E Deus tem me mostrado que a gente tá em constante risco, mas ao mesmo tempo a gente está protegido, né, pelo Criador do céu e da terra, que nem diz aquela passagem que Deus atira a vós como ovelhas em meio a toca de lobos, né? Então a gente está correndo grandes riscos na vida, né? E, mas Deus está nos livrando da morte, livrando do mal, das tentações, só que muitas vezes a gente não percebe isso, né? Não percebe isso. E outra coisa que eu queria falar, né? Que a gente precisa, né? Se continuar a manter um corpo ativo, né? Fazendo exercício físico, né? Como caminhada, né? Como caminhada, que é um dos melhores exercícios que pode fazer, né? Tomar também um suco de maracujá, que o maracujá acalma muito, né? Tem as substâncias ali no maracujá que acalmam, né? E isso tudo vai somando para o final um resultado positivo, que a gente consegue, graças a Deus, recuperar um ânimo, recuperar uma alegria, para continuar andando mais um pouco, né? Sempre tem que pensar, né? O que se pode fazer para continuar tendo um pouco mais de capacidade para continuar avançando um pouco mais, um pouco mais. E às vezes as coisas estão no mínimo detalhe, né? Às vezes falta um mínimo detalhe para se ter um resultado positivo. Às vezes o mínimo detalhe que faltava era uma barba bem feita, né? Por isso
até no exército faz a cama bem feita, a barba bem feita, porque às vezes o que faltava, né, era o mínimo detalhe, né? E Deus mora nos detalhes. E as pessoas ignorantes ignoram os detalhes, sabe, né? Assim como o diabo mora nos detalhes, Deus também mora nos detalhes, né? Só que a gente ignora isso muitas vezes, né? Quanto mais ignorante for a pessoa, mais ela vai ignorar isso aí, né? E a gente tá, sabe, uma outra notícia boa que é uma das principais, né? É que esse sofrimento nesse mundo, né? Essa agonia, né? Essa opressão maligna, né? Que tá em todos os lugares, né? Que obrigou, por exemplo, desde 2020 o cara a usar máscara, né? Não aguenta mais aquela focinheira ali. E tantas coisas, sabe? Tantas desgraças, tantas. Já sabe, não se aguenta mais, né? E a boa notícia é que isso tá no fim, né? Que vai dar o apocalipse, né? E aí vão sobrar 3 anos e meio, né? 3 anos e meio até dar o arrebatamento, né? E a gente tá chegando finalmente nesses 3 anos e meio, né? E a gente tem que ver também tudo que dá um pouco de ânimo, né? Tudo que dá um pouco de alegria, né? Nem que seja ver uma novela bíblica ou uma novela boa, né? A gente tem que fazer, né? Tem que fazer que isso faz a diferença, sabe? E dormir também bem, sabe? E que dormir bem, sabe, é uma coisa bastante importante, né? Pro cara ter um dia bom, né? Ter um dia agradável. Né? Se a pessoa não dorme bem, não consegue fazer nada, né? No dia, né? E se o sono tem que ser uma coisa fundamental, né? Procurar sempre fazer aquilo que dá um pouco mais de ânimo, um pouco mais de alegria, né? Isto Deus quer que a gente faça, né? É, estamos aí há mais ou menos que uma semana é 1º de março. Vai faltar um mês e meio para a Páscoa, né? Então, 45 mais 7, 52 dias, mais ou menos. 52 dias, né? Para a Páscoa, né? Mas eu acredito que pelo menos umas 2 semanas antes da Páscoa, no mínimo, a gente vai já saber se vai dar uma cor de paz finalmente ou não, né? A gente já vai ter, sabe, elementos, né, para dizer que agora vai ir, né? No mínimo umas 2 semanas antes, eu acho. Então,
tem que aguardar mais um pouquinho, né? Um mês e pouquinho, para ver se finalmente sai a cor de paz, né? Se não sair na Páscoa, né? Aí eu tenho certeza praticamente que vai mais um ano, né? Mais um ano de martírio, né? Até a Páscoa de 2023, que é a última data possível, né? Limite do limite estourando, né? E seria 7 anos, os 2000 anos da crucificação de Jesus, né? Que também pode ser agora, né? Pode ser que foi agora, mas o limite mesmo, máximo, é o ano que vem. Então, vamos ver, né, o que vai dar, né? Eu lamento muito, assim, profundamente, assim, que a gente esteja numa fase assim que a gente tem a sensação que o Apocalipse já podia ter dado em 14 de maio de 2021, quando Figueiras fez 73 anos, né? Já podia ter dado em 2020 também, por causa de toda a conjectura mundial. Podia ter dado em 2018, quando a Figueira fez 70 anos, que diz que é o tempo limite de uma geração de 70, né? E que passar disso só can ser enfado, né? Podia ter dado ali, a gente tem a certeza disso, né? E Deus está deixando, sabe, o negócio ficar para o último dia, para a última hora e para o último ano possível, né? E para a última data possível, né? Que seria a Páscoa de 2023, né? Mas tomara que seja nessa, né? Tomara que seja nessa, né? Porque também tem a geração da Figueira, que não pode fazer 81, né? Até 80. É 81. Teoricamente, né? Com a geração até 80. E aí a gente tá nessa, né? Nessa aflição, né? E tudo assim, como é que eu vou dizer? Tão lamentável, né? Que não sei, às vezes eu fico pensando que é por causa que as pessoas não despertaram ainda. Pois é, mas já teve 2 novelas do Apocalipse. Num país como o Brasil, que eu acho que o segundo país mais cristão do mundo, só perto dos Estados Unidos, né? 2 novelas do Apocalipse. Já teve vários filmes, até com Nicolas Cage, né? Sobre o arrebatamento, sobre o fim do mundo, né? E tá louco, né? E o povo, sabe, ainda é para se despertar mais, né? Eu acho que não seria por causa de uma questão de despertamento somente, né? Que não começou ainda, não seria por causa disso somente, né? Seria por outros elementos, como um tipo de teste, sabe, de fé, né? Um teste de paciência que Deus esteja fazendo, né? Com, com as pessoas, com os crentes, né? Que creem no final dos tempos, né? Que creem no Apocalipse, né? É tipo um teste, tenho certeza que
principal motivo que teve demorando o máximo do máximo ser um teste, né? Um teste de fé, um teste de paciência, um teste de perseverança, que Deus quer levar como modelo para a eternidade, né? E talvez mostrar, né, como todo mundo de certa forma foi um pouco incrédulo, né, porque não esperou o suficiente, né, que não manteve um pouco mais de paciência, né, não manteve um pouco mais de fé, né, apesar, sabe, das circunstâncias contrárias, né. E aí, de certa forma, todo mundo está sendo reprovado nesse teste, né? O que é uma coisa boa para Deus provar o que Ele planeja, né? Nesse teste de fé as pessoas estão sendo reprovadas, né? Ninguém mais está suportando esperar com paciência, muita paciência, sabe? A gente já está, todos esses anos, né, vendo tanto sofrimento, tantos tempos limites serem rompidos, né? E parece que quanto mais evidências tem de datas limites sendo rompidas, né, mais impaciente, sabe, se acaba ficando, em vez de ser uma coisa assim que dá alívio, né? A data limite foi rompida, então a gente tá assim, então logo vai vir, né? Mas parece que é justamente o contrário, quanto mais rompe as datas limites, mais, sabe, ansioso se fica, né? Isso é uma coisa bastante engraçada, né? A gente está numa espécie de. Eu até estava falando para um amigo meu. Que a gente está numa espécie de cozimento de feijão sob pressão, né? A gente tá. O feijão está sendo cozinhado e está sob pressão, né? É mais ou menos esse o ponto da massa, né, que Deus está deixando, né? Não que não esteja ficando bom, feijão bem cozido é interessante, né? Mas tá muito dramático, né? O ponto de vista humano, né? O ponto de vista não do observador, que seria Deus, né? Mas o ponto de vista de quem está sofrendo, né, essa espera, né, não está sendo muito agradável, né? Talvez no futuro que a gente vai ser o observador também do passado, né? Que todo futuro é observador do passado, né? A gente vai ver com outros olhos, né? Assim como a gente já viu o passado com outros olhos, com aqueles olhos que puxa, né? Foi tanto sofrimento, né? Tanta angústia, mas a gente fez alguma coisa certa ainda, né? Foi manter a fé, né? Fazer tudo. Aí a gente tem uma convicção, né? De uma coisa boa, né? Então, é mais ou menos isso, eu acho que a gente tem que ter agora, né? Manter a fé, manter a esperança, para que no futuro, quando tiver dado o começo do Apocalipse, né, dos 7 anos, a gente tem aqueles olhos que realmente valeu a pena esperar, né, que a gente manteve um pouco da esperança, apesar das circunstâncias contrárias e das datas limites sendo rompidas, né. Então eu vou parar o áudio, senão vai ficar muito comprido, né.
E pra Páscoa, né, eu pretendo fazer um vídeo de 1 hora, né? Se não dá o apocalipse, né? Aí o choro vai ser bastante grande, né? Aí, já não tô aguentando mais, a vontade, sabe, não sei o que, né? Tomar uma champanhe de 1 litro. Mas então tá, fique com Deus, tchau, tchau.